Antes de começar a narração desse vídeo, gostaria de pedir que curta este vídeo, siga o canal e ative as notificações para ajudar a continuidade do nosso trabalho. Bom, vamos lá. O pecado é uma realidade que permeia a vida de todos os seres humanos. Independentemente de nossas crenças e de nossa formação religiosa, todos nós, de alguma forma, lidamos com o conceito do que é certo e errado. E, inevitavelmente, somos confrontados com a natureza do pecado. No que consta o cristão, o pecado não é apenas uma transgressão moral, mas uma violação das leis divinas que impacta diretamente a nossa relação com Deus. Quando falamos sobre como o pecado pode destruir um lar, é necessário compreender que ele tem um poder destrutivo profundo, que afeta tanto as estruturas físicas quanto emocionais de uma família. Este poder não se manifesta de forma imediata ou explosiva, mas frequentemente age de maneira silenciosa, progressiva. O lar, por sua natureza, é um lugar de refúgio, amor, respeito e segurança. No entanto, o pecado, ao adentrar nesse ambiente, pode criar um caos que desestabiliza essas fundações. A Bíblia nos adverte sobre o peso do pecado e as consequências que ele traz, especialmente dentro do contexto familiar. Em Provérbios 14, lemos que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba. O mesmo princípio vale para o pecado. A desobediência a Deus, o orgulho, a ira e a avareza, por exemplo, não afetam apenas o indivíduo, mas reverberam por toda a família, trazendo consequências devastadoras. É importante entender que o pecado pode se manifestar de várias formas dentro de um lar. Muitas vezes, ele começa de maneira imperceptível, com atitudes pequenas, como mentiras, inveja, fofocas ou até mesmo espiritual. Contudo, esses pequenos atos de desobediência acumulam-se, criando raízes mais profundas que, eventualmente, familiar. A raiz do pecado, quando não confrontada, acaba por gerar frutos amargos de divisão, desconfiança e dor. Um dos maiores males do pecado no lar é a falta de comunicação. Quando os membros da família se afastam de Deus, a comunicação entre eles se torna difícil e muitas vezes é substituída por acusações, críticas e indiferença. Em Efésios 4:9, somos instruídos a não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, para que ministre graça aos que a ouvem. Quando o pecado entra na comunicação familiar, as palavras se tornam armas de destruição, em vez de instrumentos de construção. As críticas ferem, as palavras não ditas geram ressentimento, e o elo que deveria ser forte e unido se fragiliza. Outro aspecto do pecado que pode destruir um lar é a desobediência aos princípios bíblicos de respeito e amor mútuo. Em Colossenses 3:19, os maridos são instruídos a amar as suas mulheres e não se irar contra elas, e as esposas são chamadas a serem submissas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. O pecado da ira, da falta de perdão e da autossuficiência minam os relacionamentos e podem levar a separações, divisões e até mesmo a destruição do casamento. Quando um cônjuge vive em desobediência a falta de perdão é outro fator que destrói um lar. O pecado muitas vezes se manifesta na incapacidade de perdoar e de reconhecer a necessidade de arrependimento. Em Mateus 6:14-15, Jesus ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoareis aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão gera amargura, e a amargura corrói os relacionamentos familiares.
O perdão é um princípio central do cristianismo, e quando ele é negado dentro do lar, a divisão e o rancor tomam conta, afastando os membros da família uns dos outros e, pior, afastando-os de Deus. Outro aspecto crucial é a avareza e a idolatria do dinheiro. Em 1 Timóteo 6,10, a Bíblia nos adverte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A busca incessante por riquezas e bens materiais pode fazer com que os membros de uma família se tornem egoístas, desinteressados nas necessidades uns dos outros e, em última instância, afastados do propósito de Deus para suas vidas. A ganância por mais, seja no trabalho, seja no consumo, pode se transformar em um pecado que prejudica a saúde emocional e espiritual da família. O pecado da avareza tira a paz, trazendo ansiedade e um sentimento constante de insatisfação. Não podemos esquecer da idolatria. Quando os membros de uma família colocam qualquer coisa acima de Deus, seja o trabalho, os filhos, o dinheiro ou até mesmo o prazer pessoal, eles estão cometendo um pecado que corrói os alicerces da fé e da convivência familiar. O apóstolo João nos lembra em 1 João 5:20 e 1:15. A idolatria é uma forma de desviar a adoração que deveria ser exclusivamente devida a Deus. E quando ela se infiltra dentro de um lar, ela desvia o coração dos membros da família de seus verdadeiros objetivos espirituais. É importante lembrar que o pecado não afeta apenas os adultos dentro do... Os filhos também são profundamente impactados. O ambiente familiar deve ser um lugar de instrução e de formação espiritual. Quando os pais falham em viver de acordo com os princípios de Deus, os filhos podem crescer em um ambiente de confusão e desarmonia. Provérbios 20 diz: 6 nos instrui a ensinar o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quando o pecado entra na equação, o exemplo de vida dos pais torna-se incoerente com os ensinamentos bíblicos, e as crianças podem ser influenciadas negativamente, tornando-se adultos que reproduzem os mesmos erros. A boa notícia é que, apesar do pecado ter o poder de destruir um lar, a graça de Deus tem o poder de restaurá-lo. Em 1 João 1:9, somos assegurados de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O arrependimento genuíno, a busca por perdão e a restauração da relação com Deus são os primeiros passos para a cura do... A oração, a leitura das Escrituras e o fortalecimento dos laços familiares no amor de Cristo são essenciais para restaurar aquilo que o pecado tentou destruir. O lar cristão é chamado a ser um reflexo do amor e da graça de Deus. Quando buscamos a santidade e a obediência a Deus, não apenas protegemos o lar das forças destrutivas do pecado, mas também criamos um ambiente onde a paz, o amor e a união podem florescer. O pecado, embora poderoso e traiçoeiro, nunca é maior que a graça de Deus, e Ele é capaz de transformar um lar que cura, paz e prosperidade espiritual. Antes de ir embora, não esqueça de curtir este vídeo, seguir o canal e ativar as notificações para ajudar a continuidade deste trabalho de levar a palavra de Deus de uma forma leve e informativa para todos.